Você acaba de chegar aqui no Agora é Você Podcast, o podcast que cuida de você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você sabe que aqui só assuntos que você precise saber, que você goste de aprender e você possa o quê? Desfrutar. E hoje você vai desfrutar de uma lição de vida. Olha como você é privilegiado, privilegiada. Você vai desfrutar de uma lição de vida incrível. Presta atenção nisso aqui. Atenção. Único caso do mundo de alguém que ficou 17 anos com o pescoço quebrado. E tanto não morreu, claro que vai falar conosco aqui dentro de instantes. Eu vou repetir, o único caso do mundo de alguém que ficou com o pescoço quebrado durante 17 anos e está aqui para contar a sua história, porque hoje nós vamos conversar o quê? Você vai desfrutar de lições sobre superação. Uma coisa que é importante para você e que pode ser importante para você fortalecer alguém também para se levantar. Mas antes, como a gente fala aqui toda semana, queria te pedir um favorzinho que não vai entortar o seu dedo, por favor. Aí embaixo de mim, onde você está me assistindo, está escrito inscrever-se, não tá? Tem um fundinho escuro, por favor, vai lá e... Olha, pode ser com qualquer dedo, aliás, tá? O importante é você se inscrever, clica no joinha, dá o seu compartilhar ali, tá? Recomende o podcast, recomende as edições anteriores, porque esse é o único podcast de qualidade de vida do Brasil. E é importante que o YouTube reconheça a relevância dos assuntos que a gente traz aqui, a importância dos assuntos que a gente traz aqui, e só com a sua participação o podcast vai cada vez mais crescer e chegar a milhares de pessoas tão especiais quanto você, para que elas também aprendam essa lição de se superar, né? Que hoje será dada aqui por um convidado muito especial. Eu vou aqui, eu vou quebrar o protocolo, tá? Não vou... Tenho aqui um histórico grande dele para apresentar como sempre, mas eu não... Eu vou deixar que a história dele mesmo fale por ele. E para mim, está sendo de 30 episódios que já aconteceram aqui no Agora é Você Podcast, está sendo o mais emocionante para mim. Porque depois de tudo que você vai ver agora, o meu convidado ainda é escritor, palestrante e, acredite, personal trainer. Deixa que a história dele conta quem é que eu trouxe para você. Roda aí, produção. 45 dias. Para Roger Chedi, esse era o tempo que lhe restava de vida. Pra mim ele era um ídolo, né? Campeão em tudo que fez em relação ao esporte na vida. Seleção brasileira de saltos ornamentais, seleção paulista de futebol. Ele era um mito na época da defesa pessoal. Ele começou a dar aula de Kenpo, ninguém sabia o que era isso. Um cara competitivo ao extremo. Treinava o ano todo na intenção de ganhar dele. Ele sempre entrou para ser o melhor naquilo que ele fazia. Ele não era o cara que chegava lá e pulava. Ele vinha de parafuso, de aquelas puta loucura que os caras falavam, olha esse moleque. 45 dias. E tudo aquilo que ele havia conquistado, tudo o que havia feito no esporte, poderia se tornar apenas uma lembrança no coração de seus amigos e de seus fãs. Ele recebeu um golpe e ficou. Mas ninguém imaginava que fosse tão sério. Começou a ter dificuldade para andar. Sem saber que estava com o pescoço fraturado, ele continuou a fazer as atividades normais. Ele ficou anos e anos fazendo. O primeiro exame que eu levantei, assim, a ressonância que ele me trouxe, ele tinha uma fratura na segunda vértebra da coluna cervical. E ele quebrou esse dentinho e tornou a coluna dele instável. No segundo nível da coluna cervical, ali não tem muita margem de erro, né? Eu estava mexendo na região alta, acima do centro de controle da respiração. Então, se tivesse uma lesão ali, era morte. E era uma cirurgia que ele talvez não pudesse nem sair vivo. Então ele aproveitou, assim, os últimos 45 dias dele como se fossem os últimos dias. Ele achava que ele ia morrer. 45 dias. E você? O que passaria pela sua cabeça? O que você faria com os seus últimos momentos de vida? A forma como ele acabou lidando com tudo isso se transformou para mim num dos maiores exemplos de superação e de gerenciamento de emoções. Conheça a história de Roger Chedi, o homem que viu a morte de perto e usou disso para transformar sua vida. Muito bem, tá aí. Palmas para você, Roger, meu abençoado amigo, seja muito bem-vindo. Roger Chedi ou Roger Chedi, não importa, o importante é que você está aqui, né? O prazer é tudo meu. E antes de mais nada, eu quero te dar parabéns por fugindo um pouco daquela coisa de polêmica, né? É sempre bom poder ajudar os outros e o seu podcast é um podcast que com certeza vai ajudar muita gente.
Obrigado, cara. Obrigado. Ó, a gift for you, agora é você. Essa mesma canequinha que você gostou tanto, você vai levar uma para casa aí, para sua coleção. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Que é uma gentileza da Caricaturando. Olha que legal muito obrigado. Olha que legal essa caneca aí que você está vendo no vídeo agora. Essa é a caneca, essa é a qualidade, essa é a arte da Caricaturando. Meus amigos, você vai fazer uma festa da sua empresa, precisa de um souvenir, você vai fazer lembranças para seus amigos, você vai fazer, quem sabe, um aniversário de uma data muito especial, uma bodas de prata, de ouro, debut da sua filha, enfim, para qualquer momento você pode oferecer esse presente, tá? Da Caricaturando, com toda a qualidade, com todo o carinho, com preço justo, isso é muito importante. Ele pode fazer ali a arte que você quiser, colocar o slogan, o logotipo, a caricatura, como você está vendo aí. Eu fiquei até mais bonito na caricatura, sou bem mais feio pessoalmente. Não deixe de consultar a Caricaturando do meu amigo Marcelo, tá bom? No Instagram, você acha lá, é @caricaturando, tá legal? @caricaturando com K. Um abraço, Marcelo, muito obrigado. E o Roger, ou Roger, como você gosta mais de ser chamado? Qual é o certo para você? Normalmente aqui no Brasil me chamam de Roger, que é meu nome normal. E lá fora, Roger. Então, agora, você voltou do marco zero da vida, que é quando você está naquele caminho em que a morte parece ser a única saída. Vocês logo vão entender isso daí, vocês viram aí pelo trailer do filme, que depois nós vamos falar. Como é que você sentiu naquele momento que você achou que ia partir, e como é que você sentiu logo depois, quando você notou que teve a bênção de ficar conosco aqui? Então, é muito louco, viu, Pardi, pelo seguinte. Eu até dou risada, falo que os cristãos, eles querem ver Jesus, mas não querem morrer. Então, para mim, a morte nunca foi o fim, sim o começo da vida eterna. Então, eu estava contente, porque para mim, por um lado, eu realmente achava que eu não fosse voltar da cirurgia. Então, para mim, tinha dado meu tempo. Eu acho que eu olhei para trás e nos meus últimos 45 dias eu fiz uma varredura da minha vida e vi que sempre fui muito abençoado, eu tive uma vida maravilhosa. Chegou minha hora, então, para mim a morte não é o fim, sim o começo da vida eterna. Então eu estava, por um lado, contente, por um lado, triste, porque eu sabia que muitas pessoas eu senti minha falta. Talvez umas 3 ou 4. Imagina. E agora, me fala uma coisa assim, você... eu queria que você resumisse, porque de fato é muita coisa, tá? Mas para situar quem está nos assistindo, eu queria que você desse aí um replay de tudo que você fazia quando você teve que parar, que você fazia com muito amor e era um vencedor em tudo que fazia, e que você teve, lamentavelmente, que aprender a abrir mão por força do destino, e que ressignificou a sua vida e o que significou a superação desse cara. Eu quero que vocês entendam tudo que ele teve que deixar de fazer, e mesmo assim ele é um cara grato à vida, a Deus, e está aqui conosco, né? Então, eu fui um multiatleta. Comecei esporte muito cedo. Com 10 anos de idade, eu fui seleção paulista de futebol de salão. Com 11 anos de idade, eu fui vice-campeão brasileiro, campeão sul-americano de saltos ornamentais. Com 18 anos de idade, eu já era faixa preta de karatê, tricampeão brasileiro da minha modalidade. Voltando um pouco. Com 14 anos de idade, eu fazia show de aqualoco no Play Center em São Paulo e fui o saltador mais jovem a saltar de 27 metros. Eu acho que eu sou talvez o recordista mundial até hoje. Pelo menos eu não sei quem saltou dessa altura antes. Com 19 anos de idade eu mudei para os Estados Unidos para treinar para a Olimpíada de Seul. Fui cortado da delegação do Brasil por motivos políticos, onde eu era o favorito no Campeonato Sul-Americano, que foi a primeira vez que o Brasil perdeu um sul-americano de plataforma juvenil. E aí isso me desmotivou e eu parei de saltar amador. Na mesma época eu fui convidado por uma das maiores empresas de shows aquáticos do mundo, chamada Maxwell Associates Corporation, que fica em Miami, na Flórida. Aceitei o convite e desde então passei a ser artista, me tornando artista da SeaWorld de San Diego, Knott's Berry Farm em Los Angeles, e num parque no Canadá chamado Bubble Island. Depois, com 28 anos de idade, eu fui também campeão sul-americano de defesa pessoal e 4º do mundo de defesa pessoal, mas aí eu já fui também com o pescoço quebrado. Caramba, agora, vocês estão ouvindo isso, galera? Se você chegou agora, eu vou falar mais uma vez. O único caso do mundo, 17 anos com o pescoço quebrado, não morreu. O tema aqui de hoje é superação, e acho que é uma das grandes lições
do meu círculo de pessoas com quem eu já tive o prazer de estar, para mim é categoria master esse cara. Ô, Rogério, como é que a sua limitação ela foi evoluindo até aquele limite que você sentiu que teria que conviver com ela, que não dava mais? Muito engraçado. Depois do meu acidente, eu acho que demorou 10 anos para eu começar a sentir alguma coisa diferente. E eu comecei a sentir, assim, fadiga muscular, por exemplo. Eu já era professor na época, eu chegava na academia, eu estava em pé e minha perna ficava bamba, eu achava que eu fosse cair, eu tinha que sentar. Aí com o tempo eu comecei a puxar a perna esquerda, aí depois de um tempo paralisou meu lado esquerdo do corpo, e acharam até que eu tinha tido derrame. Aí não foi aí que nós tivemos que entrar num batalhão de exames e acharam uma compressão na minha medula na altura da primeira vértebra. Os médicos falaram, olha, você era para estar um morto ou tetraplégico, então não sei como é que você anda ainda, então continua fazendo o que você está fazendo, porque não tem cura pro teu lado. E aí eu continuei até eu ir piorando. Mas você continuou mesmo falhando os membros? Foi meio que tive um pré-diagnóstico de esclerose múltipla pelas sequelas. Foi quando a gente entrou no batalhão de exames e aí descartaram. Pré-diagnóstico equivocado, né? Felizmente. Descartaram a possibilidade. E aí vira a compressão na medula. Aí quando eu não conseguia mais andar, que eu estava péssimo, eu tive que recorrer a um aluno meu, que é fisioterapeuta especialista em coluna, e ele falou, vou te levar no médico especialista. Isso já anos depois desse primeiro diagnóstico? Já 7 anos depois. 7 anos depois. Aí eu fui no médico especialista em coluna para ver minha lombar, porque eu tinha muita dor na lombar, chegou uma fase que eu não conseguia mais ficar em pé, sentado, deitado, eu tinha que ficar trocando de posição o tempo todo. Aí eu fui no médico para ver minha lombar, ele abriu a ressonância errada. E naquela época eu já tinha tido um tete-a-tete com Jesus e pedido para ele me levar, porque eu não vim no mundo para ser tartaruga, ainda mais um cara que nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou drogas, sempre se cuidou e de repente se depara numa situação dessa. Aí ele abriu a ressonância errada e falou, teu pescoço está quebrado. Como é que nunca viram isso? Precisamos operar urgente, porque você, cara, se você não operar, você vai morrer. E mesmo operando, você corre o risco de não sair da mesa de cirurgia, porque eu vou ter que trabalhar em cima da zona de respiração, que é na primeira vértebra, que é ela que está solta. Porque o pino que segura ela, que sai da segunda vértebra, está solto. E a margem de erro é 0, e você corre o risco de não voltar da cirurgia. Quer dizer, o risco era acima de 90%, mais de 90%. Então a margem quase de erro 100%. Era 0. A margem de erro era 0. Aí eu realmente achava que eu não fosse voltar, e na hora, eu pedi 45 dias para o médico para operar, e fui viver meus últimos 45 dias. E quando eu voltei da cirurgia, eu vi que foram os melhores dias da minha vida, e é assim que eu vivo a vida hoje. Tá vendo que legal, gente? Cara ficou 17 anos com o pescoço quebrado. Eu sei que eu já falei 2 vezes, vou falar 4, 5, 6. E olha só, e ele passou ali na porta do adeus, bateu lá, acho que São Pedro estava tomando banho. Ele está aqui entre nós, graças a Deus, e o cara grato à vida, um cara grato a todos, fazendo palestras, ensinando as pessoas a se superarem. Lançou esse livro fantástico que a gente vai falar daqui a pouco. E vamos falar daqui a pouco, junto com o livro, a gente vai falar do filme, que é por isso que vocês viram o trailer no começo. Rogério, como é que se busca a superação quando um recomeço parece assim totalmente perdido? É muito engraçado, porque por ser cristão, eu já estava, parece que meio que preparado. Você vai vendo que nada acontece por acaso. E Deus não dá um fardo mal que você possa carregar. E muitas vezes você não sabe por que você está passando pelo que você está passando, mas com o tempo você vai descobrir que Deus tem um propósito para tudo. E hoje eu me considero uma pessoa muito amada por Deus, porque eu sei que meu fardo é pesado, mas é porque Ele sabia que eu era forte o suficiente para poder carregar esse fardo. E até acho que, por exemplo, eu comecei a competir muito cedo, e parece que Ele me forjou desde criança em todas as competições de saltos, todas as lutas, desde em karatê, do kenpo, em jiu-jitsu internacional que eu tive, talvez para eu me preparar para o maior desafio que eu ia ter na minha vida, que é o desafio que eu vivo hoje e que eu vou viver até o último dia da minha vida. Muito bom. E agora, que dificuldades você acha assim? Você foi um vencedor e você colocou tudo na mão da religião, de Deus, de Jesus, da sua fé. Agora eu pergunto o contrário para você. Que dificuldades você acha que uma pessoa que está num momento muito difícil para superar, que dificuldades fazem com que ela ache, não vou superar, não vou ser maior que o obstáculo e não vou
alcançar o objetivo de melhorar? Eu acho que na vida a gente tem que viver em cima de desafios e lutas. Muitas vezes é o que eu falei, a gente não sabe por que a gente está passando. Você não sabe por que você está passando pelo que está passando. Mas a única coisa que você nunca pode, e eu nunca vou fazer também, é desistir. Eu sei que nem eu falo que a felicidade é uma escolha. Eu vou ser feliz até o último dia da minha vida, independente das circunstâncias. E é o que todos nós deveríamos fazer. Então, independente do que você esteja passando, você tem que pensar que se Deus, que é Pai, Ele nunca vai te largar na mão. Ele sempre vai estar com você. Então, continue sempre lutando, batalhando, que uma hora pode servir de exemplo para muitas pessoas que estão ao teu redor, assim como a minha história hoje, que eu nunca imaginei que fosse acontecer, o que aconteceu comigo, acabou servindo de exemplo. E hoje, através da minha história, eu dou palestra, lancei um livro, e agora vai ser lançado um filme contando a minha história. E é engraçado, o Pardini, porque desde criança, quando eu fui campeão muito cedo, que eu fui campeão de saltos ornamentais, eu tive um tio que era solteiro e me tinha como um filho. E ele falava para mim agora, presta atenção, que você vai servir de exemplo, as pessoas vão olhar para você e vão querer ser igual a você. Então eu entrava no meu clube, todo mundo olhava para mim, esse é o Roger, campeão sul-americano de saltos ornamentais. Eu entrava na piscina, todo mundo ficava pedindo para eu dar um salto. E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu não era um exemplo. Talvez eu fosse um exemplo de um menino metido, arrogante, prepotente. Então, para quem queria ser um exemplo de criança, hoje eu vejo que hoje eu estou me tornando um exemplo, mas um exemplo diferente daquilo que eu pensava. Um exemplo de uma pessoa de superação, lutadora, batalhadora e uma pessoa feliz, que é o que eu sou. Muito legal, muito bonito isso. Agora, a expectativa, Roger, a expectativa ao redor de uma pessoa que tem que se superar. Você acha que essa expectativa, ela funciona como incentivo ou ela pode incomodar como forma de pressão? Eu acho que os dois, né? É? Eu acho que os dois. Muitas vezes as pessoas podem esperar alguma coisa de mim e isso não me pressiona em nada, porque para mim é indiferente. E então eu acho que a gente tem que prestar atenção na seguinte maneira. Eu não tento criar expectativa para ninguém, porque eu sei que as pessoas que estão ao meu redor, muitas vezes elas não é que se decepcionam, mas elas ficam incomodadas pelas dificuldades que eu tenho, acaba atrapalhando. Muitas vezes eu vejo as pessoas quererem estar do meu lado me ajudando, achando que eu vou cair todo passo que eu dou, porque hoje o meu maior problema é de equilíbrio. Então todo passo que eu dou não é uma coisa automática, é uma coisa totalmente mecânica, onde eu tenho que pisar, soltar todo o meu peso para poder tirar a perna do chão. Então todo passo para mim é uma batalha. E me incomoda em ver as pessoas, muitas vezes, tensa. E a única coisa que eu tenho que ter hoje é muita paciência para fazer tudo. Então eu acho que são os dois lados da moeda. As pessoas, eu não quero criar expectativa para ninguém de esperar algo de mim, porque... Quer dizer, assim, resumindo, você concorda que, então, numa superação, seja ela tipo de superação que for, fundamental primeiro é você se concentrar em você, fazer por você, você vencer os seus obstáculos, independente da forma como você possa ser avaliado do lado de fora. Teoricamente, assim, hoje eu não tenho mais problema, né? Que eu não tinha. Porque hoje eu vejo muitas pessoas, elas se apegarem a problemas que elas não têm até elas passarem a ter um problema. Aí elas esquecem daqueles problemas que elas não tinham. Tá. Hoje eu tenho um problema pro resto da minha vida, onde eu tenho que prestar atenção em tudo e pensar em mim, antes de pensar nos outros. E que, de repente, através de todas as minhas dificuldades, possa servir de lição para aqueles que não têm problema, mas acham que tem problema. Que eu vejo muitas pessoas chegarem ao meu lado e falar: nossa, eu estava reclamando da vida e vendo você, a dificuldade que você tem de comer, a dificuldade que você tem de dar um passo para ir até o banheiro, muitas vezes não dá nem tempo. E eu não tenho vergonha de falar isso, entendeu? Porque se Deus permitiu, lógico, que seja assim. E para vocês terem uma ideia, a gente viveu uma experiência com ele há poucos instantes antes da gente começar a gravar. Nossos convidados sempre que chegam são bem recebidos por todos aqui, pela Thaís, pelo Samuel, pelo Alexandre. É verdade, muito, e parabéns, viu? Obrigado. Pela equipe de vocês, maravilhoso. Obrigado. Parabéns aos 10, aqui são 10 pessoas sob o comando do nosso amigo Túlio Rocha, né? Ele que é o padrinho disso tudo aqui.
E aí o Roger estava ali sentado, tomando café e tal, e quando ele foi se levantar, veja, olha esse detalhe, nós fomos tentar ajudá-lo a levantar, né? E apesar de toda a dificuldade que ele tem, a gente não consegue tirar ele. Se ele cair no chão, ele já explicou aqui, as pessoas ficam, olha, todo mundo compadecido com a situação, corre para acudir, e ele tem que se levantar sozinho. Dificilmente as pessoas levantam ele sozinho, porque quando ele faz força, dá tipo um espasmo no corpo, é isso, né, Rogério? E trava tudo. Então, quer dizer, ele tem que superar também isso. Se ele cai, se ele perde o equilíbrio, se ele vai se levantar, ele tem que fazer isso sozinho, né? Esse é um grande problema para mim, porque muitas vezes as pessoas querem me ajudar e o que é que acontece? Todo movimento que eu faço brusco, o meu corpo, ele tem como se fosse um espasmo, é como se a mente não entendesse o que está acontecendo com o corpo, então ela entra em modo emergência, então ela trava tudo. Aí de repente ela entende que não é nada demais, ela vai relaxando, vai soltando. Então, por exemplo, quando eu vou andar, tem muita gente que me pega para tentar me levantar, quando ela vai me levantar, meu corpo trava porque não entende o que está acontecendo, porque a pessoa faz uma força diferente da minha. Isso trava meu corpo, então, e é muito triste para mim, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas querem me ajudar e eu sou obrigado a falar, não preciso de ajuda, porque, e a pessoa não entende, eu ainda brincando, eu falei, né, o cara além de aleijado é metido, né, porque não quer ajuda. Então, por exemplo, quando eu caio, por exemplo, pode vir 3, 4, 5 pessoas tentar me levantar que não vão conseguir, porque meu corpo entra em espasmo, ele trava tudo, porque ele não entende o que está acontecendo, eu entro em modo de emergência, e aí com o tempo eu quieto, ele vai relaxando, depois de uns 15 segundos, aí eu mesmo consigo levantar sozinho. Muitas vezes as pessoas vêm tentar me ajudar e começam a puxar e o corpo não destrava pelo fato de você continuar fazendo aquele movimento teoricamente agressivo pro meu corpo, entendeu? Olha aí, eu vou falar mais uma vez, o cara com todos os problemas que ele teve na passagem dessa fase de atleta para limitado, o cara, todos os problemas que ele tem agora também, ele continua sendo um cara bem-humorado, brincalhão, grato pela vida, grato pelos amigos. E por falar nisso, Rogério, assim, em que proporção, vamos dizer, se distribuem numa etapa de superação, em que proporções se distribuem as influências de religião, que é fé, né? Então, fé, família e amigos. Olha, uma pergunta interessante essa. Não sei te dizer a proporção, mas eu acho que no modo geral todas elas meio que se unem. Então tem horas que você precisa da fé, tem horas que você precisa dos amigos e tem horas que você precisa da família. Porque para mim a família é a coisa mais importante que tem depois de Jesus. Uhum. E os amigos automaticamente acabam sendo uma consequência. Eu acho que principalmente os amigos verdadeiros. Hoje, por exemplo, eu não me apego a coisas negativas, gente falando mal de mim. Eu prefiro dar razão quando a pessoa vem falar alguma coisa que não vou ficar perdendo tempo com isso, porque eu não sei quantos dias eu tenho de vida. Para quem passou pelo que eu passei, a primeira coisa que morre na tua vida é o ego. Então hoje eu prefiro dar mais. Hoje a coisa que eu mais gosto é de estar próximo à minha família, aos meus amigos, principalmente aqueles que estão ao meu lado realmente, porque essa parte, quando eu tinha 7% de gordura, que eu era campeão de tudo, que eu era lutador, eu tinha vários amigos. Depois que eu sofri o acidente, depois que eu fiquei assim, eu perdi muitos inimigos, ou amigos, falsos amigos, né? Agora, o que você acha que uma pessoa que busca se superar, com que ela não deve se preocupar hoje? Eu acho que, você não deve se preocupar com coisas que não vai te levar a lugar nenhum, principalmente as pessoas que... Muitas vezes eu falo que a pessoa, quando ela não tem condições de chegar no teu nível, a maneira mais fácil dela te alcançar é tentando te trazer para baixo. Então isso nunca vai acontecer comigo, porque ninguém vai me trazer para baixo mesmo, porque eu já estou no chão. Então não dá para ir mais para baixo, a não ser o dia que meus últimos 45 dias acabarem. Então o que você tem que fazer é não se preocupar com o que os outros falam, se preocupa saber quem poder amar as pessoas que estão ao teu redor. Esquece, eu não odeio ninguém, pelo contrário, nem tenho tempo para ter ódio de ninguém, eu tenho tempo para amar as pessoas que estão ao meu redor. Parabéns, muito legal. Vou fazer aqui uma pequena pausa, já que você falou em tempo.
recomendar para você que está aí do outro lado, ou para você que vai assistir, não aqui na estreia, mas depois com certeza, olha, uma viagem no tempo, tá? Um lugar que é maravilhoso, você vai voltar para os anos 80, 90, até 70, que é o Old School Pinball. O Old School Pinball, o maior clube de fliperama da América Latina, dá um bico nessas imagens que estão rolando para vocês aí. Olha que lugar fantástico, tá? É tudo ambientado na era que a gente chama da era dance, que foi a era mágica da música, né? No mundo todo, entendeu? Então você é um antiquário, são máquinas de fliperama incríveis, tem o arcade, tem o Cavaleiro Negro, olha, tem as réplicas que você viu aí. Saudades! Olha que coisa maravilhosa. E é todo ambientado, é um antiquário, tem DJ ao vivo, tem a pista de dance and music, tem coquetéis, tem petiscos fantásticos, maravilhosos. E detalhe, hein? Você paga só a entrada e brinca até o final da noite em todas as máquinas, em tudo que você quiser, tá? É de quinta e sábado, das 6 da tarde até meia-noite. Então, anote aí no Instagram, @oldschoolpinball, claro, com ALL no final, tá bom? @oldschoolpinball, ou manda um zap pra lá pra se informar, 11 991 578 872. E aproveitar, recomendar para vocês também, você que quer fazer um petisco, uma confraternização, quem sabe um aniversário, reúne uma galerinha com qualidade, com saúde, com aplauso para você, você tem que pegar os nuts, né? Os salgadinhos da Golden Prime. Meu amigo, minha amiga, olha, tem amendoim, tem nozes, tem castanha de caju, tem castanha do Pará, tá legal? Tem amêndoas, tem avelãs, tem aquele milho torradinho para comer com cerveja. E detalhe, hein? Na Golden Prime não tem gordura, é totalmente saudável, não tem toque manual, a higiene é 100% e é tudo torrado eletronicamente. Ó, você quer ganhar aplauso e qualidade de vida, se eliminar da gordura e não perder o prazer de briscar um negocinho legal, então tem que ser a Golden Prime, para o seu estabelecimento comercial ou para o seu evento. Ó, anota aí que eu vou dar o endereço. Na internet você vai lá no Instagram, @GoldenPrime, tá bom? Ou manda um WhatsApp para 11 940 082 357. Já que estamos falando de coisas boas, meu mestre Roger, eu quero que você fale desse livro fantástico que você... Aliás, eu tenho a honra de dizer que me presenteou. Isso aí fica no meu cofre, a minha lista de ouro, meu livro de ouro. Fala um pouco dessa história. Então vamos lá. Esse livro começou através... Eu nunca imaginei que a minha história fosse ter um impacto como teve. Isso me surpreendeu muito. E é aí que eu falo que Deus tem um propósito para tudo. Eu comecei a dar palestra através de uma aluna minha que me convidou para contar minha história uma vez na empresa dela. Eu dei a palestra. E foi um sucesso através da história. E ela falou, Roger, você viu hoje que ninguém tocou no telefone durante 1 hora, você tem que dar palestra. E aí eu realmente vi que, acho que valeria a pena tentar poder ajudar as pessoas através da minha história. Aí na terceira palestra que eu dei, que foi para um cara muito especial, que é um amigo meu chamado Paulo Alvarenga, é um baita de um palestrante tremendo. Ele me convidou para participar de um evento dele, que era uma imersão. Aí quando acabou a minha palestra, também foi, graças a Deus, foi muito bem recebida. Ele lançou esse desafio de eu lançar meu livro. Aí 3 meses depois, não um desafio, Roger, que é um perigo. Aí 3 meses depois, meu livro estava lançado. O que eu faço nesse livro? Nesse livro eu não conto muito minha história eu conto mais na minha palestra. Esse livro é porque nos meus últimos 45 dias... Por que meus últimos 45 dias? Porque quando o médico falou que ele poderia não voltar da cirurgia, eu pedi 45 dias e fui viver meus últimos 45 dias. Desses 45 dias, você fez tudo o que você queria fazer? Na verdade, a maior parte das coisas? Eu não fiz nada demais. O que eu fiz foi ficar mais próximo aos minha família, meus amigos. Viajei com meu irmão, tirei 30 dias de férias pela primeira vez na minha vida. E desses 30 dias de férias que eu tive, eu fiz um apanhado sobre a minha vida, fiz uma retrospectiva da minha vida. E eu vi que eu sempre fui muito abençoado por Deus, mesmo não merecendo. Porque eu vejo pessoas que querem conhecer um parque, querem ir para a Disney. Eu trabalhei num dos maiores parques do mundo, que é a SeaWorld de San Diego. Tem gente que quer viajar para algum país fora do Brasil. Eu viajei quase o mundo todo competindo. Tem gente que quer conhecer celebridades, eu fui personal das celebridades. Então tem gente que quer namorar com mulheres bonitas, eu já namorei com 2 mulheres famosas, maravilhosas. Então eu vi que eu tinha sido... Então esse livro, basicamente o que eu faço? Eu faço um retrospecto da minha vida
São 45 lições e para cada história que tem aí da minha vida, tem uma lição. Então você tem 45 lições de vida, onde você não precisa ler direto, você pode ler aleatoriamente qualquer página que você vai fazer muito bem para você ter um dia melhor. Esse é o intuito do livro. Muito legal. E a sua palestra também, ela leva o mesmo título, é isso? Meus últimos 45 minutos. E ela tem 45 minutos, ou não? 45 minutos, pelo incrível. Tudo é 45 na minha vida. Muito legal isso daí. O livro custa R$45. Que bacana. E isso aí, porque o tema da sua palestra é Muda Sua Vida em 45 minutos, né? Em 45. Atribuindo cada minuto a um dia desses que você passou. Chama Meus Últimos 45 Dias. Eu me sinto muito honrado, cara. Eu vou dizer uma coisa, não é por nada. Você sabe que a proposta desse podcast aqui, o que é? Ajudar as pessoas. As pessoas. E eu costumo dizer que, aqui eu nunca falei isso, mas fora daqui já comentei algumas vezes dando entrevista, que o Agora e Você Podcast é um podcast é a pirâmide do bem, porque é uma ajuda viral. Por quê? Nós, com conhecimentos como esse daqui, de superação e outros que a gente já trouxe, nós vamos trazer outros para você. A ideia aqui é ajudar você, em saúde, em bem-estar ou entretenimento, para que você possa ajudar outras pessoas, para que elas possam ajudar outras pessoas, né? Então é uma ajuda viral, é uma pirâmide do bem. Aí o pessoal fala, mas como é que faz isso? Não, e para isso não precisa nada. É só você dizer aqui, eu vi no Agora e Você Podcast, as pessoas vêm aqui. E eu tô tendo a honra de trazer o Roger aqui, porque foi em função esse meu espírito de ajudar as pessoas, que ele sabe muito bem disso, né? Que eu conheci o Roger no nosso programa Café com Bobagem, quando eu soube da história dele, do livro, das palestras, assim, não fiz nada de heróico, eu faço isso por todo mundo que eu posso ajudar. Mas dessa vez eu mesmo não esperava, quando foi marcada a reunião com os diretores do filme, com os diretores da Band Filmes, da Rede Bandeirantes de Rádio e TV, eu mesmo não esperava que essa busca de ajuda para o Roger fosse virar um filme de cinema, né? Então eu estou muito orgulhoso, não por eu ter feito isso, jamais, mas orgulhoso no sentido de gratidão, né? Eu já te falei isso pessoalmente, posso te falar agora aqui também, porque é uma das coisas assim, mais gratificantes que eu já fiz, e eu estou torcendo muito, eu sei que esse filme vai dar certo, vai mudar a vida desse cara mais ainda, e ele vai se tornar um exemplo de superação maior para todo mundo que assistir esse filme, que é o 45 Dias, né? Para todo mundo que tiver cabeça para pensar um pouquinho. Roger, existe assim uma previsão da duração do filme? O filme dura 1h45 minutos, pelo incrível que pareça. 1h45. Agora, antes, eu quero te dar parabéns, porque realmente é muito bacana ver um podcast igual o teu, porque hoje a maior parte dos podcasts é só sobre falando mal dos outros, polêmica, porque é o que muitas vezes as pessoas gostam, e é difícil você ver algum podcast das pessoas ajudando outras, né? Então, parabéns obrigado. Pela maneira que você até rege o instrumento, o podcast. E espero que a minha história, assim como muitas, né, possa ajudar. Se ajudar uma pessoa, já valeu toda a dificuldade que eu tive de chegar aqui. Não, mas às vezes as pessoas precisam de uma pessoa em especial para receber a ajuda. E é o que mais todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos de ajuda. Muitas vezes as pessoas acham que não precisam de ajuda e todos nós precisamos. E você, mais do que ninguém, sempre foi uma pessoa que ajudou muito, me ajudou, continua me ajudando. Eu ainda brinco, falo que você é meu padrinho, porque... E eu acho que esse filme vai ser um filme que, óbvio, que o meu intuito é muito difícil você expor as tuas fraquezas. Você vê, né, no Instagram hoje, nas redes sociais, todo mundo postando foto em barco, avião, comendo em restaurantes finos, em viagens, mas não, tipo, passando perrengue como... Aí eu muitas vezes acabo colocando, e eu sei que, por exemplo, de eu liberar a história, de eu poder contar minha história tudo, não é uma história que me ostenta, pelo contrário, me mostra minhas fraquezas, que é para ver que todos nós temos os mesmos tipos de problemas, a única diferença é como a gente tem que lidar com os problemas que a gente tem. Parabéns. Raciocínio divino. Eu às vezes passo pelo Instagram 10 horas da noite, e é verdade, e o cara tá só de shorts, fazendo esteira,
tá lá no quarto dele mostrando, olha como é difícil, gente, é para eu poder me movimentar. E eu paro e vejo, porque é uma lição para todos nós. E o cara, ele não tem nenhuma vaidade, mas se desce, ele desce no último degrau que puder descer da humildade, você vai ali, você vê ele sem camisa, com camiseta, descalço, mostrando a dificuldade, tá? E não a soberba de fazer um filme. Aliás, eu vou esclarecer para vocês aqui, talvez você ou alguém possa pensar, o Pardini trouxe ele aí, mas mais tarde você vai me ver no filme do Roger como enfermeiro cuidando dele. Mas é exatamente o contrário, ele está aqui para dizer, eu não era para fazer o filme, eu não queria fazer o filme. É verdade. Eu fiz por insistência dele, do diretor Walter Neto e do Salomão e da Cissa. Do Salomão e da Cissa, com os diretores da Bandeirantes, porque na nossa reunião, quando ele falou, olha, tal, ele ficou emocionado, foi aquela choradeira, e eu falei, não, tá pago, o que eu fiz tá pago. E tanto o Salomão, o pessoal, especialmente esse aqui, e o diretor, me falaram, por enquanto acabou tudo bem, mas depois no segundo encontro, ele e o diretor do filme falaram, não tem acordo. Se você verdade. Não fizer o filme, não tem filme. Não tem filme, não foi? Então, por isso que eu estou no filme, inclusive, não sei que eu não assinei nada, não estou interessado em saber quanto eu vou ganhar. Eu quero estar lá só para ter o prazer de falar, trouxe o cara para o cinema e participei também desse prazer. Então é isso, tá, galera? Não trouxe ele aqui para fazer propaganda porque eu estou no filme, porque eu não queria nem estar, é que eu fui obrigado aqui. Agora, buscar o autoconhecimento ajuda a atravessar o mar revolto da superação? Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque muitas vezes é bom você saber, porque as pessoas, eu acho que elas se escondem um pouco ou tentam esconder a fraqueza deles para as pessoas, né? E eu acho que o mais importante hoje é você saber quais são os seus defeitos, quais são suas fraquezas, para que você possa buscar o lado melhor de você mesmo. E óbvio que trabalhar em cima de uma aperfeiçoação, se aperfeiçoar nos seus defeitos para você poder se tornar um lado melhor de você mesmo, porque acho que todos nós temos muito que melhorar. Eu falo que eu melhorei muito, hoje me tornei uma outra pessoa e óbvio que eu aprendi muito com todos os meus defeitos, não com as minhas vitórias. Tem um ditado que eu falo que as maiores lições a gente aprende com as nossas derrotas. Quando você vence, mesmo você não jogando bem, não lutando bem, encobre nossos defeitos, nossos erros, mas quando você perde, você é obrigado a parar e olhar e ver onde você tem que melhorar. E todos nós, está na hora da gente parar de ficar vendo o erro dos outros, o defeito dos outros, começar a olhar para dentro de nós e ver onde a gente tem que melhorar. Porque só assim você vai se tornar uma pessoa melhor, não através do erro dos outros. O erro dos outros, talvez você possa usar para não cometer os mesmos erros, mas isso não vai fazer você uma pessoa melhor. Muito bom. Agora sim, quando a gente fala de obstáculo, Roger, existem obstáculos profissionais, financeiros, emocionais, afetivos, e pessoas como você, que devido a um acidente, a danos acidentais, posteriores a uma vida normal, que é pior ainda, tem que se erguer de tudo isso ao mesmo tempo, e das próprias limitações ainda. Quer dizer, porque você, com tudo isso que você teve que superar a ausência de patrocínio, a ausência de prestígio, a ausência de amizades, como você falou, a ausência de trabalho, tudo. E você estética. Estética. Você teve que superar também esse desafio físico seu. Então, como é que uma pessoa com tantos desafios como você e mais essa parte física entende qual que vai ser o novo desafio dela? Na verdade, assim, a gente nunca sabe, né? Porque nem eu sempre dependi do meu corpo como ganha-pão, até para ser feliz, porque eu já saí em capa de revista fazendo abdominal e de repente se depara numa situação onde eu mal posso treinar. Entendeu? Óbvio que eu não faço tudo o que eu gostaria, porque se eu pudesse eu estaria competindo até hoje, principalmente saltando hoje, que nem a gente vê o Red Bull, Cliff Dive, os caras saltando de 27 metros, eu adoraria fazer e não posso. Mas acabo fazendo pouco que me pertence. E eu sei que não é fácil hoje, principalmente, por exemplo, tem muitas coisas que eu não posso fazer. Aqui eu estava brincando, falando que eu não posso usar óculos escuros porque acham que eu sou cego, porque eu ando de bengala, eu tenho problema de equilíbrio. Então, você tem que entender o seguinte, cara, você não pode desistir, você tem que se reinventar. Para mim foi muito difícil. Imagina, eu era um personal trainer na área de lutas, onde eu tinha muitos alunos,
E de repente eu mesmo acabei perdendo meu próprio emprego, ninguém me demitiu. Eu tive que me demitir porque hoje, se eu segurar a luva de foco para alguém socar, eu caio. Então as pessoas acabam ficando incomodadas de eu ter que dar aula para eles. Então óbvio que eu acabei me demitindo e automaticamente eu tive que tentar fazer outras coisas. Então as coisas que estão mais próximas de mim seria tentar usar minha história para ajudar as pessoas. Porque para mim dinheiro não quer dizer nada. Eu acho mais importante você fazer o que você gosta, que o dinheiro vem automaticamente. Então hoje eu estou trabalhando, dando palestra, lancei o livro, continuo dando aula online, que para mim está sendo muito bom, tenho meus alunos que confiam no meu trabalho e acabam aceitando. E agora eu estou trabalhando na produtora que vai fazer meu filme, né, na WN, onde meu papel é poder trazer histórias, onde pode acrescentar, ajudar a fazer com que aquela história se torne um filme e também trazendo condições para que esses filmes possam se tornar realidade. Muito legal, gente. Se você que chegou agora, por favor, acabe de assistir, mas depois volte para o começo desse episódio. Eu estou aqui com Roger Chedi, ou Roger Chedi, se vocês preferirem. Foi um multiatleta, cara campeão em tudo que ele fez, exemplo como profissional e como atleta em tudo que ele fez, e ficou 17 anos com o pescoço quebrado, o único caso do mundo. Esteve à beira da morte e voltou. Não perca essa história de superação, que é uma lição para você e para todos nós, tá bom? O Roger, a autoestima, ela entra em campo para ajudar a derrotar o desânimo? Eu acho que se você não estiver preparado, muitas vezes a autoestima pode até te colocar para baixo. Uhum. Imagina, por exemplo, eu vejo assim, se eu não tivesse a minha fé, e eu acho que se eu não tivesse Deus na minha vida, talvez eu não fosse entender como eu entendo hoje as coisas. Então a autoestima, se você não tiver muito bem posicionado, muito bem focado, muitas vezes você pode te colocar para baixo, ao ponto de você entrar em depressão, ou pelo fato de você não entender o que está acontecendo. Então, se você tiver uma cabeça boa, entender, por exemplo, que nada acontece por acaso, se Deus permitiu algo lá na frente, você vai descobrir o porquê, e você se manter tua fé, e manter lutando pelos seus sonhos, uma coisa que eu nunca deixei, é meus sonhos de lado, e graças a Deus, nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que pudesse acontecer o que está acontecendo hoje comigo. Imagina, através da minha história, já tem um documentário, e agora vai ser lançado um longa-metragem. Acho que tem muita gente que nem morta. Verdade, nem depois de morto, né? Então, especialmente no Brasil. Então, eu tenho esse privilégio de poder viver isso, muito mais que um sonho. E eu poder ver o meu filme tem coisas mais lindas que eu estou passando na minha vida, como ver o diretor, o Walter, escrevendo a letra de uma música em minha homenagem, vendo eles colocando a letra na melodia. A letra e a composição musical, viu, gente? Que vai ser o tema oficial do filme. Então, é para a gente entender, entendeu? Não, o que eu estou falando é o que eu estou vivendo. Então, quando eu falo que para tudo Deus tem um propósito, e eu estou vivendo o propósito. Estou vivendo, então, talvez, como é que eu poderia servir até de exemplo se eu não tivesse passado pelo que eu passei? E hoje eu olho para trás, na época eu não entendi o porquê que um cara como eu, que nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou drogas, de repente estava chegando a esse ponto de não conseguir mais andar, não conseguir mais fazer nada, mal chegar no banheiro, até fazer minhas necessidades na calça, eu não tenho vergonha de falar. E de repente hoje eu estou vendo o que está acontecendo com a minha vida, eu só posso agradecer a Deus, porque eu não acho que eu mereço tudo isso, mas eu aceito e eu quero que tudo isso não seja para a minha glória, para eu ficar famoso, que eu brinco e falo assim, que adianta uma Ferrari com 2 rodas, você não vai a lugar nenhum. Mas eu espero que essa minha história, esse filme, possa ajudar muita gente a mudar a maneira de pensar e viver a vida. Muito bom. Agora, o fator tempo, Roger. Como é que a gente pode ter a sabedoria, uma pessoa pode ter a sabedoria de aceitar, administrar o tempo necessário para poder se reerguer? Isso é mais difícil, porque a gente nunca sabe, porque muitas vezes não depende só de nós. Muitas vezes a gente depende das pessoas, a gente depende do que está acontecendo ao nosso redor, que nem eu brinco e falo, olha o pessoal do Sul, quem imaginava que eles fossem passar pelo que eles passaram? Então, para que você não esteja que viver isso, o mais importante é você viver o teu dia da melhor forma que você puder, ao lado de pessoas que você ama,
que te fazem bem. Porque o dia de amanhã só pertence a Deus. Então, o que adianta a gente ficar fazendo planos se muitas vezes não depende de nós? Então, a melhor coisa que você pode fazer hoje é, viver o hoje. E de uma maneira saudável, entendeu? Principalmente, né, nós estamos aqui num podcast que fala disso. Né, viver de uma maneira saudável ao lado de pessoas que você ama. E uma coisa que a gente tem que aprender é que o amor tem que partir de nós para as pessoas. E não esperar que parta das pessoas para nós. Porque muitas vezes a gente fica esperando que os outros venham falar primeiro, eu te amo, para depois você falar. E muitas vezes não dá tempo. Você melhor que ninguém sabe que eu perdi um irmão fazendo um ano. E a gente sempre se deu muito bem. Ele ficou 1 ano e meio em coma. E mesmo eu na situação que eu tô, eu que cuidei dele no último ano de vida dele. É verdade. Agora, vou fazer aqui mais uma pausinha, mas o que eu vou te perguntar tem, de certa forma, a ver com isso daí. Eu quero dizer para você que tem veículo, mas especialmente moto, você tem que conhecer a Skynet Rastreadores. Skynet Rastreadores é um sistema de rastreamento único no Brasil, exclusivo da Skynet, onde eles colocam no seu veículo, mas principalmente na sua moto, um dispositivo que só eles desenvolveram, ninguém mais tem. E se o cara mexer a sua moto, der partida, fizer uma ligação direta, pendurar num guincho, levar nas costas, não interessa. Mexeu na moto, o seu telefone vai ser sinalizado no aplicativo exclusivo da Skynet Rastreadores, e a partir dali você recebe o aviso. Olha que coisa fantástica. Só que você tem que fazer também os seus procedimentos. E consegue, assim como você está vendo no vídeo, acompanhar o seu veículo num mapa ali em tempo real. Enquanto isso, você notifica a Skynet, que vai acionar a equipe de segurança para um resgate que hoje tem mais de 90% de sucesso no resgate de veículos. Então não deixe de conhecer, sai muito mais barato que o seguro algumas vezes. Olha, é @Skynet Rastreadores, tá? No Instagram, e o zap é 11 947 794 474. Agora, se você está aqui, por exemplo, como eu estou aqui vivendo esse prazer agora, se você gostaria de oferecer uma homenagem, um jantar, quem sabe um aniversário, quem sabe uma festa para você mesmo, eu quero recomendar a Vacari Eventos. Vacari Eventos é feito tudo com muito amor, com muita entrega, com muita higiene, com muita originalidade. E detalhe, hein? Preço justo nas carnes, nas lasanhas, nas sopas, nas massas, nos risotos. Olha, tem um prato melhor que o outro, você vai ficar encantado. A feijoada que eles fazem é uma coisa maravilhosa. Portanto, não perca a oportunidade. Pintou evento, tem que ser Vacari Eventos, tá? Então, na internet, Instagram, @Vacari.vc, Vacari com 2 Cs, tá? E o WhatsApp deles, 11 999 994 211. Voltando aqui com o meu querido Roger, eu ia perguntar para você agora, é assim, na superação, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é estar determinada a sair da zona de conforto, a sair do conformismo, a sair da vitimização. Aí entra o que você falou. Como é que alguém de fora pode encorajar uma pessoa que para ela acabou, ou ela, agora eu vou viver assim do jeito que der? Como é que uma pessoa de fora pode contribuir para levantar alguém que praticamente levanta um muro contra a melhora? Então, na verdade, você só consegue ajudar as pessoas que querem ajuda. Uhum. Você não consegue dar a mão para uma pessoa que não tem mão. Então, primeiro a pessoa tem que querer ajuda, aí sim você consegue ajudar. Muitas vezes, através da sua história, com palavras, a gente tem que entender isso. Cara, não adianta, você tem que sair, todo mundo para vencer na vida tem que sair da zona de conforto. Entendeu? Se você ficar, que é o que eu falo na minha palestra, eu tenho todo o motivo do mundo de pular do 20º andar, ou de ficar deitado, esperando o 46º dia chegar. Você para ver um cara que ficava em 27 metros de altura, de costas para a água, na ponta do pé para fazer um salto, que nem eu fazia. Aí, de repente, ele mal consegue chegar no banheiro. Um cara que nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou drogas. Pô, será que Deus é fiel assim? Para analisar, eu tenho todo o motivo do mundo e nunca fiz. Por quê? Porque eu volto a repetir, felicidade é uma escolha. Eu escolhi que eu vou ser feliz na vida. Só de eu levantar todo dia da cama e respirar, para mim já é uma vitória. Então, você só ajuda quem quer ser ajudado. Então, se você tem vontade de sair de onde você está, você vai levantar da cama, vai sair da zona de conforto e vai lutar. Você pode até perder. Como professor de luta, eu falo para os meus atletas, você pode perder a luta, mas você vai entrar e vai dar o seu melhor.
A vitória ou a derrota é consequência. Agora, o que você não pode é deixar de lutar. Porque se você deixar de lutar, você já é um derrotado. Então, entra no tatame, faz o teu melhor e vai para cima. E o resultado é consequência. Então, eu não sei o que você está passando na tua vida, mas levanta e luta. Porque Deus vai fazer a parte dele, mas antes disso, você tem que fazer a sua também. Muito bom. Ô, Roger, ressignificar o mundo, as pessoas, os valores. As experiências também. Faz parte do processo de se superar. As coisas que estavam além de você. Depois quando a pessoa se levanta de um obstáculo tão grande como você teve a vencer. Outros têm obstáculos menores, mas isso é muito relativo. Às vezes a pessoa, por causa de uma namorada, se dá um tiro na cabeça, se joga de um prédio e não morre. E fica paraplégico ou vira um vegetal e vira um transtorno para a família. Não resolve o seu problema e complica o dos outros. Então eu pergunto assim para você, quando você está querendo se superar, você tem que estar preparado para ressignificar toda a parte externa, você passa a ver de uma outra maneira os valores, as pessoas, as experiências ou não? Ou você acha que você deve mudar para aquela parte lá fora que continua mesmo? É uma ótima pergunta. Sem dúvida nenhuma, eu acho que pelo que eu passei, eu posso falar até nos meus últimos 45 dias, pela retrospectiva que eu fiz, o mundo hoje para mim tem outro significado. Hoje eu vejo o mundo de uma maneira diferente. Hoje eu não perco tempo, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei quantos dias eu tenho de vida. Hoje minha programação, assim, se eu for muito feliz e sortudo, eu tenho talvez mais 2 anos de vida, então minha programação é sempre mais curta. Para quê? Para que eu possa aproveitar a vida melhor. Então, para mim, a vida hoje tem outro significado, o mundo tem outro significado, onde eu prefiro estar ao lado de pessoas que eu amo, distribuindo amor e sendo feliz e agradecendo a Deus por eu estar levantando da cama, porque as pessoas são tão ingratas que elas deixam de agradecer por pequenas coisas. Até pelo fato de ter uma comida na mesa, eu vejo gente reclamando de tudo. Reclamando da comida, reclamando do lar, reclamando da namorada, reclamando dos filhos, em vez de agradecer. Porque sabe quando é que ela vai ser grata? Quando a pessoa realmente tiver um problema, de repente até de saúde. Uma família, ela muda totalmente infelizmente, quando alguém tem um problema de vida, ou problema de saúde, alguém tem câncer. Aí todos aqueles probleminhas que você se apegava, que não eram problemas, você esquece, porque agora você tem um problema onde você tem que saber resolver. É que nem o pessoal do Sul, infelizmente, entendeu? Eles passaram pelo que eles passaram. E você vê um problema tão grande que eles têm, que tem certos problemas que eles nem lembram que eles tinham. Verdade. Que na verdade não eram problemas. Hoje vão entender que não era o problema. Né? É a relatividade da dificuldade e da solução. E é triste porque muitas pessoas, o Pardini, tem que passar por isso para entender que você não tinha problema. Entende? Agora sim você tem. E você passa automaticamente a dar mais valor a certas coisas que você não dava, que nem hoje. Cara, eu vejo as pessoas andando, dão um valor tão grande, só que eu fico triste de ver que as pessoas não dão o valor, porque eu adoraria poder andar. Hoje eu não posso mais viajar, porque a logística para mim é muito difícil, porque eu tenho que andar. Mas vai de cadeira de roda, tem lugares que não dá, né? Não dá. Não tem acessibilidade. Né? Então é muito difícil. Então, muitas vezes é melhor você ficar quietinho, mais confortável e se divertir onde você está, do que tentar certas coisas que as pessoas podem fazer e eu não posso, mas eu dou valor e elas não. Então passe a dar valor a tudo aquilo que você faz, as pessoas que estão ao teu redor, aquilo que você tem, porque as pessoas dão valor àquilo que elas não têm. Muitas vezes as pessoas falam, você só dá valor quando você perde. Não, você dá valor quando você não tem. Você não tem um carro, você conquista um carro, você para de dar valor àquele carro. Muitas vezes a pessoa dá valor à mulher depois que perde. Não, porque você não tinha mulher, você deu valor porque não tinha. Agora, quando você tem, você para de dar valor. Então, começa porque, principalmente, eu vejo muito homem, principalmente, dar valor à mulher dos outros, entendeu? Ficar perdendo tempo vendo Instagram de mulheres que não é a dele, em vez de ficar com o tempo livre para poder aproveitar os filhos, o pai e a mãe, principalmente. Tá nem para o pai e para a mãe até a hora que eles morrem, se vão, aí você fica chorando, não. Então aproveita o máximo enquanto você tem as pessoas ao teu redor, ao teu lado,
e dei o máximo de amor, para que um dia, assim como meu irmão foi, e eu não tenho peso na consciência, porque enquanto ele estava aí, eu dei o máximo de amor, ele foi meu melhor amigo, então hoje ele se foi e eu tenho a consciência tranquila, porque enquanto ele estava aí eu pude fazer o que eu podia. Então, assim, pela vitória que você tem de uma história tão difícil, a gente pode dizer, então, assim, que fundamental para vencer a si mesmo é não aceitar a morte antes do adeus, né? Não Sem aceitar dúvida. a despedida antes do adeus. Mas você saber que você não é imortal e um dia ele chegará, porque a única certeza que a gente tem é da morte. Então, enquanto ela não chega, você aproveitar da melhor maneira possível, com responsabilidade e principalmente com amor. Você que está sempre preocupado com a vida dos outros, que adora ficar falando mal dos outros, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, só mostra o quanto você é invejoso. Comece a se preocupar com as pessoas que você realmente ama e dê o máximo de amor, porque é dando que se recebe. Agora, nós temos exemplos naturais de superação, naturais assim outros com a ajuda do homem. Naturais. Uma árvore cai, mas ela não morre, de repente cresce um broto ali e ela vai frutificar, tá? Você vê, por exemplo, com a ajuda do homem, você tem cães que perdem uma pata ou duas patas e coloca eles no tipo de carrinho de roda. Você tem até tartaruga que perde a nadadeira hoje, e o pessoal do Projeto Tamar, outros projetos, vai lá e coloca uma nadadeira artificial e a tartaruga sai. A árvore, o cachorro, a tartaruga são seres não racionais. Então, será que nós temos uma capacidade natural de superação e nós é que dificultamos isso? Entende o que eu quero dizer? Sem dúvida. Você para analisar, é muito engraçado. Você vê que as pessoas que têm dificuldade ou têm alguma deficiência física são as pessoas mais felizes que tem. Você assiste uma Paralimpíada, você vê o quanto essas pessoas são felizes. Entendeu? Então, porque elas dão muito valor àquilo que elas têm e àquilo que elas não têm. E elas se superam, mesmo não tendo condições de fazer muitas coisas que muitas pessoas normais têm e não fazem. Isso, para mim, acho que é o mais triste, é ver muitas pessoas que talvez, se não tivesse perna nem braço, não ia fazer falta nenhuma porque não usam. Entendeu? E mesmo assistindo, por exemplo, um cavalo ficando 5 dias em cima de um telhado, não aprendem nada. Eu imaginei que depois da pandemia, todo mundo imaginou, na verdade, que o mundo ia ficar muito melhor. E eu acho que não melhorou em nada, porque as pessoas, pelo contrário, estão tirando proveito da situação, em vez de terem aprendido e mudado a maneira de viver. Então é muito engraçado que, por exemplo, que nem o que você estava falando, de você ver, você colocar uma nadadeira num bicho que não perdeu um membro e poder nadar, e muitas vezes as pessoas têm que perder alguma coisa para aprender, né? E eu acho que não precisava disso para você aprender algo. Eu acho que é só você começar a ter noção das coisas que estão ao teu redor e principalmente dar valor. Muito bem, porque eu acho que o valor das coisas ele é uma coisa pessoal. Né? Você pode jogar fora um anel de ouro e falar, isso aqui para mim é bosta. Total. E que nem eu tenho uma caneta do meu pai, que é uma caneta do meu pai que significa algo do meu pai. Meu pai usou, então por nada eu venderia. Uma caneta que custaria 50 centavos. Essa situação do Sul, cara, se você para analisar, o que adianta ser, que diferença faz você ter 18 Ferraris ou ter 2 cavalos, entendeu? Acho que quem teve cavalo saiu melhor do que quem tinha 18 Ferraris, porque não sobrou um carro. Entendeu? Então por isso que a gente não pode, nossa felicidade não pode estar em objetos, não pode estar em carros, casas, coisas assim. A nossa felicidade tem que estar nas pessoas que estão ao nosso redor. E na gente mesmo, né? É como a nossa paz, ela tem que partir da gente. Agora, existe algum caso de superação que ainda hoje te motive, além do seu? Que você fala assim, putz, isso também é um exemplo. A gente o que eu sempre falo, a minha história não é a melhor história que existe. Tudo bem, eu já ouvi, até meu médico falou que eu acho que talvez eu seja o único caso no mundo, realmente, que nem você falou, 17 anos com o pescoço quebrado e não morreu. Eu estava até lendo o meu diagnóstico, eles falam que eu sou um tetraplégico incompleto. Eu tenho uma tetraplegia e não desenvolveu. Existem vários casos, cara, quando eu vejo pessoas competindo sem o membro, o próprio Fernando Fernandes, que é meu amigo, você vê no que ele se transformou. Você para analisar,
eu poderia dizer que antigamente ele era escravo de muitas coisas e hoje ele está liberto de muitas coisas que escravizou ele por muito tempo. E isso fez com que ele se tornasse uma pessoa melhor e um baita de um exemplo, onde ele está aí trabalhando muito mais do que ele trabalhava quando ele era uma pessoa normal. Muito legal. Agora, Roger, e você que está assistindo, presta muita atenção, aumenta o volume no seu celular, no seu tablet, no seu PC, no seu mobile, enfim. Na sua TV, se você estiver assistindo, porque eu não poderia encerrar esse episódio, que eu falei que comecei ele, seguramente para mim, o episódio mais emocionante dos 30 que eu já produzi aqui, pela história desse cara, por o cara sorrindo aqui, ó, com toda a dificuldade dele. Eu não podia encerrar sem usar um presente de um grande amigo meu, dublador, que já está com a idade avançada, mas está lá nos Estados Unidos. Ele trabalha para a Universal, trabalha para a Pixar, trabalha para a Disney, e é produtor, dublador, locutor, e ele sabe que eu gosto dessas coisas bonitas, exemplares, e há um bom tempo atrás ele me deu um vídeo, tá? Eu achei esse vídeo maravilhoso, tem tudo a ver com o tema de superação de hoje, tem tudo a ver com tudo que o Roger nos ensinou até agora. E esse cara que dubla, ele dá uma vida especial, e eu tenho que dar, eu como radialista também, eu tenho que dar o valor a esse cara que dubla, parece que é o Dimas, né? Dimas Júnior, que ele conseguiu passar o sentimento desse vídeo que você vai assistir agora. Parabéns ao Dimas Júnior, parabéns ao Nick, esse exemplo australiano com quem a gente vai se emocionar agora. Aumenta o volume e presta atenção. Roda aí. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim, sabe? É bem assim, eu sempre fico tentando olhar pra mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei pra minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Fantástico, fantástico, maravilhoso, né? Nós temos o Marcos Rossi também, que é assim, né? Marcos Rossi, é a mesma coisa, né? Então, cara, eu espero que você que está aí do outro lado, você tenha gostado desse episódio de hoje. Para mim,
Estou me segurando aqui, estou especialmente emocionado de estar com esse cara que, se tornou uma pessoa que eu queria só ajudar e se tornou um dos melhores amigos meus. Eu tenho um carinho por ele, eu quero que ele vença, vai ser a minha recompensa, e que você também vença, no que você tiver que superar. Aproveita as lições desse cara, aproveita as lições de quem você puder, não são porra nenhuma. Então, enquanto a gente está aqui, a gente tem que fazer o melhor por nós e pelos outros, e eu espero que você recomende esse episódio para muitas pessoas. Se você chegou agora, volte, assista do começo, tá legal? Vou pedir mais uma vez, se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilha, comenta, gente. Por favor, encaminha, porque me dá pena quando a gente traz conteúdos tão gratificantes, tão maravilhosos, e às vezes por dificuldades técnicas de algoritmo, chega para muito menos pessoas do que deveriam chegar. E a gente precisa da sua ajuda para isso. Então se inscreve, vai lá, dá o seu joinha, clica, comenta, tá legal? Siga o Instagram, isso é importante. @agoraevocê.podcast. @agoraevocê.podcast, tá legal? E veja os outros episódios anteriores, tem coisa maravilhosa para você. O meu convidado, Roger, você que dá palestras fantásticas, você que é esse exemplo maravilhoso. Primeiro eu quero saber, esse livro aqui, ele é da editora Trilha Educacional. E como é que as pessoas podem adquirir? Vende na internet? Vende no Mercado Livre, vende em todos esses aplicativos de compra, você pode... Bacana. Olha, gente, Submarino, Americanas. Olha lá, 45... Meus últimos 45 dias. Tá bom? Da Trilha Educacional. E agora eu quero que você, evidentemente, que deixa as suas redes aqui, para quem quiser conversar com você, conhecer teu Instagram, tem as histórias, as fotos, os treinamentos. Pelo amor de Deus, segue esse cara, você vai aprender coisas novas várias vezes por dia. E quem quiser palestra também, para uma escola, gente, é importante. Né? Para uma escola, para uma universidade, para uma empresa. Até se você é médico, leve esse cara no hospital. Às vezes as pessoas estão desmotivadas de problemas muito menores que ele. Não importa. Faça o bem levando esse cara a quem você quiser, mas fala suas redes aí, Roger. Minhas redes sociais é @RogerChedid, escreve Roger Chedid. Chedid, com D mudo no final, tá, galera? Exatamente. E o livro é um livro muito bom, principalmente para você comprar para aquela pessoa que está com síndrome do pânico ou com problemas emocionais, vai ajudar muito, porque ela pode todo dia de manhã abrir um capítulo, ler e vai fazer muito bem para ela. Lembrando, nós temos, matematicamente falando, nós temos muito mais motivos para ser feliz do que de se vitimizar. Só depende de você. Muito bem, mestre. Parabéns. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, viu? Muito importante ter você aqui. Compartilhar minha história. Vamos torcer que esse filme vai decolar com certeza. Vai. E até o próximo podcast também, com certeza, eu conto com você. Beijo no coração. Valeu.